Então, no 1.1, há essa discussão sobre sucesso cognitivo, né? Só que é uma discussão que ela envolve uma série de disputas, envolve uma série de questionamentos, né? E alguns desses questionamentos e algumas dessas disputas é, tem a ver com a metafísica, né? Então, quer dizer, é um ponto um já bem complexo, bem desafiador, porque envolve já algumas questões metafísicas, né? Por exemplo, quando a gente falou do laboratório, a gente diz assim, bem, o laboratório ele é composto por um grupo de indivíduos, né, que estão lá reunidos para empreender uma pesquisa. Nós podemos dizer que um indivíduo sabe de algo, né? Mas nós podemos dizer que o laboratório sabe de algo além do que os indivíduos sabem. Então, estou dando aqui um exemplo, né? De será que o laboratório ele é capaz de sucesso cognitivo, né? Como, digamos assim, uma entidade para além do somatório dos indivíduos, né? Esse ponto 2 já envolve uma série de discussões na área, termos que são da ética, né? A gente discute assim, alguém tem sucesso cognitivo só se a pessoa atendeu a certas normas, então a gente está vinculando o sucesso cognitivo, né, a uma demanda normativa, né? Então isso ainda é o 1.1. Aí no 1.2, a gente pode avançar, né? Eu digo assim, Juliane, tipo, olha, você tem certas obrigações, né? E aí, assim, no assim, chamado consequencialismo, né? No consequencialismo, aquilo que é moralmente bom, né? Moralmente desejável, envolve a maximização, né? Do bem-estar, a maximização da utilidade, a maximização daquilo que acaba por ser bom para o maior número, né? Então, se você vai por essa linha consequencialista e você conecta isso com essa demanda epistêmica, então, aquilo que é o seu dever como agente epistêmico, para que você pense bem, né? Isso seria você pensar dentro do máximo de certas exigências epistêmicas, né? Então, o consequencialismo ele te levaria por esse caminho, né? De uma exigência do máximo. Quer dizer, eu estou tentando entender aqui, né, gente, como é que essas questões que são da ética, da filosofia moral, elas conectam com essas questões epistemológicas, né? E aí você tem, de outro lado, a ética deontológica, né, em que o que você tem é certas regras que são estabelecidas, né, daquilo que é o permitido, aquilo que é o seu dever, né, cumprir, né? E aí aquilo que é te permitido fazer, né? Então, você tem desse lado consequencialista, né? É uma perspectiva de que o bom é o ótimo, né? É aquilo que está no máximo, né? E você tem dessa perspectiva deontológica, né? Aquilo que é satisfazer, digamos assim, um mínimo, né? O mínimo que é aceitável se você cumprir, né? Essas orientações, essas regras, se você atingir isso, você já está ali dentro do que é o correto, né? Então, eu acho que esse 1.2 ele parte dessa discussão, né? Entre um contraste entre aquilo que é o ótimo, da perspectiva de um sucesso epistêmico, e daquilo que é, digamos assim, o permissível, né? É aquilo que você é capaz de cumprir, e aí alguém vai dizer assim, não, essa pessoa pensa de maneira responsável, essa pessoa pensa de maneira correta, essa pessoa pensa bem, entendeu? Só que sabendo o que é esse mínimo, para que você ganhe, digamos assim, essa etiqueta de um bom pensador, você pode ir além do mínimo, além do seu dever, né? Então, assim, você nem precisa estar no máximo, porque às vezes é uma exigência que talvez até a tua própria estrutura cognitiva não te permita alcançar esse máximo. Às vezes você não vai ter tempo disponível para fazer o máximo, né? Mas você vai alcançar um mínimo, e às vezes você vai além do mínimo, e esse além do mínimo seria esse conceito de superrogação, né? Quando você consegue cumprir, né, o que já te caracteriza como alguém que pensa bem, né, alguém que
digamos assim, tem uma responsabilidade epistêmica, mas você não somente está visando o mínimo, mas você está querendo ir além do mínimo. Não necessariamente chegar ao máximo, mas ir além do mínimo. Então, o 1.1 é uma discussão epistemológica por uma via que, ao meu ver, é incomum. O pessoal começa... Normalmente, o ponto 2 desse texto é como as pessoas começam, discutindo o que é o conhecimento, discutindo os tipos de conhecimento, né, o conhecimento, saber como familiaridade, o saber como saber fazer, e o saber propriamente proposicional. Então, é assim que o pessoal normalmente começa, né? Só que aqui ele está começando por essa discussão sobre o sucesso epistêmico, e esse 1.1 envolve uma série de problemas que envolvem também a metafísica, e esse ponto 2 conecta com uma série de termos que me parecem mais oriundos da filosofia moral, né? E eu acho que 1.3 ele já começa com a discussão da lógica, o modo ponens, né? Dois tipos de modelos do modo ponens. Então, assim, quer dizer, não é um texto introdutório de maneira nenhuma, é um texto que já, né, ele pressupõe que você compreenda uma série de matérias da filosofia, né? Como a metafísica, né, a ética e a própria lógica, né? A própria, inclusive, filosofia da lógica, talvez. Então, eu acho que vem daí, Oséias, a dificuldade, sabe? É um texto que não é... Por exemplo, a gente vai estudar epistemologia, a gente pega, assim, uma introdução à epistemologia, né? Introdução à teoria do conhecimento. Aí, depois que a gente pega um livro, que é um livro, sei lá, de epistemologia contemporânea. Então, esse texto, ele pressupõe que você já tenha lido o livro de introdução à epistemologia e que você já conheça bem, assim, os debates em filosofia contemporânea, né? Porque, no fundo, essas discussões já estão tentando, de certo modo, resolver algumas questões da epistemologia contemporânea, né? E é muito louco. Lá na frente ele até vai discutir se a epistemologia ela realmente pode ser traduzida como teoria do conhecimento, porque o próprio conhecimento aí ele vai ser compreendido como apenas uma das formas de se alcançar o sucesso cognitivo e não o único, né? Então é isso. Eu compartilho com vocês a dificuldade nesse sentido. E ao mesmo tempo eu achei muito interessante poder ter a experiência desse texto. Assim, são 4 encontros com dificuldade, entendendo? Mas assim eu sinto que eu estou aprendendo coisas aqui que se eu ficasse ali só no beabá, talvez eu não avançasse, né? Então tá sendo uma surpresa boa.